Tipos de fronteiras. Rígidas. O nome rígida já qualifica o tipo de fronteira, que a gente pode falar que nesse filme, né, esse recorte aí, a característica dessa fronteira que está no meio do casal é uma fronteira rígida, tá? Elas podem ser nítidas. Nítidas são as fronteiras mais adequadas. O traço sequente do espaço significa que existe um limite entre duas pessoas, onde eu guardo um espaço para mim, mas ao mesmo tempo há uma permissão de interlocução, de contato, de interação, entrada e saída de outro, né, em relação ao meu espaço. E ainda a fronteira difusa. Então são pequenos pontos, né, entre um sujeito e o meio. Ali o limite é muito mínimo, né, pouco limite. O ponto significaria um limite e o espaço de entrada e saída é bem maior. Tá? Então o autor traz essas três fronteiras para a gente. Então a gente falou, são permissões para entrada e saída na participação de subsistemas. E aí o que acontece? A gente pode alternar entre fronteiras, ainda que num mesmo relacionamento, de acordo com diversos fatores no correr de uma existência. As famílias, o que a gente está querendo dizer? Que muitas vezes os subsistemas, eles não ficam estabelecidos longamente, continuamente, num determinado tipo de fronteira. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos dar o exemplo aqui da mãe com a filha, tá? Pode ser que elas se mantenham numa fronteira rígida, ou estejam numa fronteira nítida, ou ainda numa fronteira difusa. Então a gente vai fazer a seguinte colocação. Vamos supor que numa existência dessa mãe com essa filha, a fronteira predominante seja a fronteira difusa, quer dizer, há muita entrada e saída, permissividade aí do contato de uma com a outra. Então a pergunta é, por que um subsistema se manteria na mesma fronteira durante grande parte de sua existência, né? É isso que a gente está trazendo para reflexão. Né? Na vida dessa filha com essa mãe, o tipo de fronteira seria difusa. A gente coloca como resposta. Existem vários fatores que vão marcar o enrijecimento do tipo de fronteira entre os subsistemas. Quer dizer, aquele subgrupo vive somente ou com grande tendência de estabelecer num determinado tipo de fronteira que a gente está chamando aqui a fronteira difusa. Quais são os fatores? Lealdade um com o outro. Lealdade com o grande sistema. Pode ser que tenha família que fala, nessa família todo mundo vive junto, e eles tomem o significado do viver junto como algo positivo, algo que qualifica, algo de valor para uma determinada família. Então, se isso já vem de geração em geração, é muito difícil um filho ou um determinado elemento da família mudar um pouco esse tipo de fronteira, porque ele vai ser mal visto, tá? Mitos, né? O bom é que a gente viva junto, que a gente não se separe. Determinadas crenças, alianças, posição hierárquica, status, como eu estou falando, né? O que pode ser que qualifique uma família seja essa característica. Tem outras famílias que podem dizer, nessa casa é cada um por si, Deus por todos. Ok, é outro tipo de fronteira, né? E ainda a equação pertencer, separar, porque todo mundo precisa pertencer a um grupo e ainda assim se diferenciar dele, né? Então pode ser que haja dificuldade dessa filha em fazer o processo de diferenciação, tá? Ela fique muito igual, ela se adeque aos valores instituídos aí pelos genitores. Então existem vários fatores que vão marcar o enrijecimento do tipo de fronteira entre os subsistemas. A gente está trazendo alguns deles para ampliar o olhar a partir da definição de conceitos, a gente começar a pensar na dinâmica que ocorre nas famílias, incluindo aí essas ferramentas, né?
Então, para concluir, somente um grau satisfatório de flexibilidade entre os membros de uma família garante garante uma menor chance de enrijecimento das fronteiras, tá? Então, quanto mais flexível sejam os membros uns com os outros, menor a chance de enrijecer um determinado tipo de fronteira, né? O contrário, quanto mais inflexibilidade os membros mantêm entre si, quanto mais os filhos precisam aderir aos valores dos pais, né, menor a chance de diferenciação desses filhos e maior o enrijecimento das fronteiras. Então, as fronteiras rígidas caracterizam o distanciamento entre os subsistemas. Famílias com fronteiras rígidas, normalmente até na casa a gente pode ver isso, são famílias que as portas se mantêm fechadas, né? Não entra um no quarto do outro sem bater antes. Sintomas que alguns elementos possam apresentar não são ouvidos facilmente por outros membros da família. Então, só grandes sintomas, né, muito exacerbado, que um ou outro vai prestar atenção no que está acontecendo com aquele membro sintomático, tá? O contrário disso, famílias com fronteiras difusas. Então, a gente vê, é tudo muito aglomerado, muito junto, tá? A entrada e saída de elementos no grupamento é muito fácil. Representam famílias aglutinadas com pouca independência. Os membros não são independentes, eles são então dependentes, não só financeiramente, pode ser também, mas às vezes até não, mas sobretudo emocionalmente de outros, tá? Tem pouca autonomia, então eles ficam muito agarrados, tudo que acontece com um, o outro sabe. Se uma criança tiver uma gripe, o avô, o tio, o primo, todo mundo dá palpite, faz isso, faz aquilo, toma aquele chá, pega aquele remédio e liga para saber se melhorou. Então são famílias que funcionam como um monobloco, né? Anda tudo junto para um lado para o outro. Acontece? Acontece. Tá? Famílias com fronteiras nítidas já é o modelo mais adequado. A gente vê aí, olha, delimitam os espaços interpessoais de uma forma mais funcional, ao mesmo tempo que tem um espaço do sujeito, né, onde que pode garantir a privacidade, existe um intercâmbio, uma interlocução, caso haja necessidade da entrada de outros elementos, se é possível, ou ele também pode escutar com mais facilidade o pedido de socorro, enfim, de alguém que esteja do lado de fora. Tá? Nas famílias com fronteiras rígidas, existe a equação pertencimento-separação, ela acontece de uma forma mais funcional, satisfatória e adequada. A gente vai ver melhor daqui a pouco, mas é quando um determinado elemento ele pode pertencer ao grupo e ao mesmo tempo se diferenciar, como eu disse, dele, né? Pertencer e separar são dois processos fundamentais para a construção da saúde mental da família e de seus membros. Isso aqui é um conceito bem primário dentro da terapia de família, mas é um conceito que a gente precisa introjetar, né, que ele fique claro para nós, porque isso pertence, né, a esse nosso estudo, né, esse nosso campo de estudo. Pertencimento e separação. Toda família que a gente olha, todo casal que a gente olha, as nossas próprias famílias ou outras, a gente vê o quanto que a pessoa pertence mais ou menos, o quanto que a família permite ou não a diferenciação de seus membros. Isso leva aos elementos da família maior grau de segurança, quanto melhor essa resolução dessa equação. Então a gente fala que a saúde mental, emocional, a saúde nas relações implica a resolução dessa equação de uma forma adequada, de uma forma saudável, tá? No entanto, gente, nem toda família contribui para o processo de pertencimento e diferenciação de seus membros. Fatores que facilitam a resolução desse processo.
Fronteiras nítidas, como eu coloquei, respeito às diferenças, maior possibilidade de individuação dos elementos em relação ao grupamento familiar, quer dizer, ele pode se diferenciar, ele pode se apropriar de determinadas características que lhe dizem respeito e que são diferentes dos valores da família, e ainda assim ser querido, ser amado, né? Permanecer integrante no grupo, por isso que isso traz um sentimento de segurança. Tá? Fatores que vão agravar a resolução pertencimento diferenciação. Fronteiras muito abertas, né? Porque a pessoa não pode ter autonomia, ou enrijecidas demais, porque ela também não consegue, digamos assim, sentir essa segurança, né? Que pertence a um determinado grupamento. Quando a fronteira é muito difusa, a diferenciação é sentida como uma ameaça para o grupo. Aqui a gente já introduz a ideia, o que, digamos assim, estabelece numa família a fronteira com essa característica, né? Muito aberta. Né? Como eu coloquei lá atrás, existem vários fatores que vão, digamos assim, desembocar num tipo ou outro de fronteira, tá? Então, grupos, famílias que se sentem muito ameaçados com a diferenciação de seus membros, elas vão tender a todo custo a evitação, né? Evitar que os membros façam processo de diferenciação. Então, haverá uma tendência delas trazerem os elementos para aquilo que está instituído como ótimo, normal, adequado, funcional, valor que a gente deve seguir, tá? Então ela vai fazer com que os membros caminhem numa determinada direção. É claro que ela vai fazer são os genitores, né? Aqueles que têm, ainda usando a terminologia que a gente está trazendo, uma maior influência, uma maior hierarquia, uma maior ascensão sobre outros determinados elementos. Então, nas fronteiras difusas, toda diferenciação é sentida como uma ameaça. Já as fronteiras rígidas, cada um por si, Deus por todos, né? Como eu falei, cada um dentro do seu quadrado, ninguém sabe o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está passando por um processo de grave, fica no seu quarto, vizinhos percebem, mas a própria família não percebe, alguém fala, a mãe ou o pai fala, é assim mesmo, isso é coisa de jovem, é coisa de criança. Então, há pouco sentimento de pertença do sujeito em relação ao grupamento. Tá? Então, nesses dois sentidos, né, existe menor possibilidade de individuação. Então, entra aí dentro de fator agravante para o processo de pertencimento e diferenciação. Vamos recapitular o que a gente viu nessa primeira aula. A gente viu o conceito de sistemas, que são os grandes grupos, subsistemas, as fronteiras, que são tipos diferentes de permissão para entrada num sistema ou em outro, né? E o processo de pertencimento e separação. Na próxima aula a gente vai trabalhar com esses conceitos, hierarquias, triangulações e o processo de saúde e doença emocional no grupo familiar.